para dentro dessa série, né, desse conteúdo novo que a gente está trazendo, um quadro específico para poder contar um pouco da história de todo mundo que a Oliveira Imóveis, de alguma forma, né, já ajudou na procura do imóvel, tá? Então, a gente está aqui hoje num quadro que se chama A Casa Deles em Portugal, e dentro desse quadro eu apresento o Alessandro, tá? O Alessandro foi um cliente nosso aqui da Oliveira Imóveis, e eu trouxe hoje ele para ele contar um pouquinho dessa história que foi comprar um imóvel à distância, sem sair do Brasil. Alessandro, seja muito bem-vindo aqui o quadro, né, A Casa Deles em Portugal. Espero que você tenha aqui, nesse momento, a oportunidade de poder ajudar, de contribuir com a segurança que muitas vezes as pessoas têm ali, né, para poder dar esse passo à frente de comprar um imóvel em Portugal. Então, eu te agradeço de antemão a sua vinda aqui no canal, tá legal? Bem, olá pessoal, olá Giovanni, aqueles que estão assistindo a gente, irão assistir a gente aqui na sequência. Agradeço aí o convite, né, de poder estrear o quadro, né, aqui com você, né, é uma felicidade tremenda, né, a gente vai falar um pouco aí do nosso processo, mas eu vou só me apresentar um pouquinho, né, para quem não me conhece. Meu nome é Alessandro, eu sou carioca, né, pelo sotaque dá para ver que eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. Tenho 48 anos, sou engenheiro, sou casado e tenho um filho adolescente, né? E a ideia é que a gente possa, nessa conversa, partilhar um pouco do que foi essa experiência aí, né? Conforme foi pedido pelo Giovanni. Exatamente. E, de novo, eu te agradeço de antemão, né? Não só o Alessandro, como a Aline também, né? Esposa do Alessandro, mas também tímida, não quis aparecer nas imagens, não tem problema, mas o intuito realmente é a gente entender um pouco de como que foi esse processo de vocês, para a partir daí também, com esse suporte que vocês tiveram, né, encorajar outras pessoas que querem comprar um imóvel aqui em Portugal, mas tem ali uma certa limitação, tem uma certa dificuldade, né? Então, para começar essa conversa, Alessandro, eu queria né, perguntar a vocês o que vocês conseguem pontuar como um motivo ou razão, né, digamos assim, que fizeram você começar a pensar em morar em Portugal. Você pode contar um pouquinho para a gente? Bem, vamos lá. Então, eu vou pedir a liberdade aqui de contar um pouquinho da minha história, né? Porque era parte da história que você não conhecia, né? O que que aconteceu antes do Giovanni entrar fazer parte da minha história aqui também, né? Por volta aí do final de 2017, né? Alguns parentes portugueses da minha esposa vieram passar as férias aqui no Brasil, né? E aí, durante aquele período, a gente conversou, criou um certo laço naquele momento, e eles sugeriram, pô, vem passar as férias aqui também em Portugal, vem retribuir a visita, né? O meu sogro era português, e curioso que a gente já tinha tido a oportunidade de visitar alguns países da Europa, mas Portugal ainda nem sequer tinha entrado no roteiro até então. Então, já estamos falando aí de meados de 2018, mais ou menos. Por volta de julho de 2018, ou seja, meio ano depois daquela primeira visita, a gente se propôs a realmente visitar Portugal, conhecer Portugal, sem intuito ainda de comprar nada, né? Sem estar com isso na cabeça, então. E naquele momento, eu comecei o meu planejamento para visitar Portugal, né? Dentro do meu planejamento de passar 3 semanas, nós visitamos 32 cidades em Portugal. Legal. Nós fomos assim de norte a sul, de sul a norte, rodamos bastante, né? E no primeiro momento eu estava até assim mais focado até no Algarve, na região do Algarve, Albufeira. Só que aí meu conceito foi mudando um pouquinho, né? A família da minha esposa era mais do norte, lá de Santa Maria. E aí dentro do meu roteiro, um belo dia a gente ia para o Gerês, ia conhecer a região do Gerês. Como eu estava em Santa Maria, Braga era caminho, né? Falei, vamos dar uma passadinha em Braga também, porque é uma cidade importante de Portugal. Fizemos então esse roteiro, não deu tempo de conhecer o centro histórico de Braga naquele momento. Nós fomos ao Bom Jesus e fomos também ao Sameiro, né? Quando eu cheguei no alto do Sameiro, bateu um pensamento como se uma voz dissesse no meu ouvido: é aqui, esse aqui é o lugar. E fiquei com aquilo na cabeça.
né? Fiquei com aquilo na cabeça, comecei a desfazer a albufeira da minha cabeça e comecei a seguir uma série de YouTubers brasileiros em Portugal, né? De todas as cidades de Portugal, mas especialmente de Braga. É claro que quando você vai para o YouTube, você escuta muita coisa, né? E você começa a perceber que algumas informações prestam, outras não prestam. E aí você começa a ter que fazer o crivo daquilo. O que que faz sentido, o que que não faz, ainda sem a pretensão de querer comprar alguma coisa, mas pensando no futuro, assim, mais distante. Quem sabe quando eu aposentar, eu não penso em comprar um imóvel em Portugal, né? Enfim, né? Eu tinha decidido já praticamente que ali era o local, né? Aquela seria a cidade, mas aí a gente começar a tentar entender os bairros, né, que lá o pessoal chama de freguesia, tentar entender onde é que cabe a minha necessidade, por exemplo. Eu não queria uma cidade que fosse muito grande, né, como o Rio de Janeiro, mas também não queria um lugar que fosse pequeno, queria um lugar que tivesse uma razoável infraestrutura, e Braga começou a caber naquele sonho, né? Começou a caber naquilo exatamente que a gente estava buscando. E é claro, né, nesse meu jeito metódico de ser, né, eu comecei a procurar alguns imóveis imobiliários que tivesse, que existissem lá em Portugal, alguns sites, né, entrei no site do Idealista, do Immo Virtual, várias imobiliárias postam lá, e comecei a ver que talvez fosse possível, né, se o processo de financiamento fosse similar ao Brasil, seria algo possível de se fazer. Não sabia ainda como, né? Não sabia ainda como. Mas nisso eu comecei a pesquisar e verificar também até a comparação de aluguel com venda, porque se a minha ideia naquele primeiro momento não fosse ir, talvez eu pudesse fazer uma aquisição e talvez alugasse durante o tempo que eu não chegasse aí em Portugal. Então, tudo isso começou a balizar o meu planejamento. Não só a questão do local, de certa forma, eu quase havia decidido, né, precisava conhecer melhor os bairros da cidade, mas qual era o tipo de imóvel, qual era o valor do imóvel, se eu fosse alugar esse imóvel, valeria a pena? Compensaria enquanto eu não estivesse chegado em Braga até então? Então a gente começou a perceber que era algo realmente possível, ainda que eu ainda não soubesse o como. Aham. Ou seja, nesse seu entendimento, pelo que eu estou entendendo, já partiu de cara a ideia de uma compra mesmo, né? Você não chegou a cogitar o aluguel nesse primeiro momento, correto? Naquele primeiro momento, não, porque o meu momento profissional não me permitiria já mudar para Portugal, né? Mas, como eu citei no início, eu tenho um filho adolescente, né? A minha ideia é que talvez, mesmo eu não indo de bate-pronto, ele pudesse, por exemplo, estudar em Portugal e ele já até usufruir do imóvel antes de mim. Então, até isso eu pensei, né? Talvez ele possa usar o imóvel antes de mim e quando eu puder, mais à frente, eu iria para Portugal de malicuia, né? Como a gente costuma Uhum. dizer aqui no Brasil. Sim, sim, sim. E a partir daí, então, começou a ter essa ideia de Braga mais forte na sua cabeça para poder fazer a compra, né? E o que que te motivou a pensar em sair do Brasil, Alessandro? Pensando nessa compra, mesmo que nesse primeiro momento você ainda estava com um trabalho que não te permitia sair do Brasil, mas o que que já foi te motivando a falar, pô, eu tô querendo investir na compra de um imóvel, mas não quero comprar no Brasil, eu quero comprar em Portugal. Você falou que seus parentes estiveram no Brasil e isso te desencadeou esse pensamento, né, como uma primeira faísca, mas tem algo a mais ou realmente ter recebido os seus parentes portugueses no Brasil já foi suficiente para você lembrar que Portugal existia no mapa, né, digamos assim? Eu diria que serviu só para lembrar que Portugal existe, porque mesmo quando eu visitei Portugal, eu estava conhecendo Portugal, né? Ainda não estava ainda com a ideia de efetivamente estar lá um dia. É claro que eu, dentro de mim, sempre alimentei a ideia de um dia morar fora do Brasil, né? Mas esse um dia era talvez daqui a alguns anos, talvez outro país, mas não estava ainda focado em Portugal.
Aí, como eu citei, né, a questão do meu filho era algo importante, né, para que ele pudesse estudar fora, eu achava isso importante, né, para o futuro dele, né, acho isso importante ainda, e fora a visão que a gente tem aqui do Brasil, né, o que que leva os brasileiros a querer sair do Brasil, né? A questão da violência urbana talvez seja o principal motivo que faz com que as pessoas queiram sair. Infelizmente, é algo que a gente vem sofrendo no Brasil, que sou carioca, então, mora no Rio de Janeiro, eu sei exatamente como a gente sofre em poder não sair de casa. Como essa Então eu parte pesa, precisava, né? pesa, sempre pesa. E talvez eu acho que é o que mais pesa, né? Na cabeça das pessoas. No primeiro momento ela fala o seguinte: eu quero um país seguro. Eu quero um país seguro que eu possa criar meus filhos. Meu filho é adolescente, né? Como eu falei, ele está naquela fase, daqui a pouco ele vai querer sair com os amigos. Eu vou ficar preocupado que horas ele vai voltar, se é que vai voltar, nessa incerteza da violência que a gente vive. Então era assim, juntar a fome com a vontade de comer, como a gente costuma Uhum. dizer aqui no Brasil. Sim, sim. E você também disse num momento, Alessandro, que estava pensando lá embaixo, né, na região do Algarve, em Albufeira. E quando veio no Bom Jesus, veio ali no Sameiro, você, né, alguma coisa te tocou e falou, é aqui a cidade que eu tenho que comprar, né? Mas antes disso, o que que te fez pensar que a região do Algarve era melhor? Era a questão do clima, que muitos brasileiros ficam com essa ideia do clima da região do Algarve ser mais próximo com o Brasil, 300 dias de sol durante o ano, um pouquíssimo nível de chuva nessa região. Então, era isso que te empolgava, você como carioca, né? Tá acostumado com a região de praia, sol e tudo mais. Esse era um dos motivos ou não? Tinha alguma coisa a mais que te ligava à Albufeira também? Quando a gente não sabe, né, a gente parte de alguns princípios que às vezes não se confirmam lá na frente, né? E talvez tenha sido um pouco disso, né? O carioca pensou na praia. Quando fala em Portugal, o pessoal fala muito em praia no Algarve. E eu diria assim, do que eu pude perceber, né, até depois indo a Portugal, chove menos no sul, mas em termos de temperatura, não muda tanto assim, né, de norte a sul, né? Eu, como carioca, eu penso Portugal assim, é um lugar mais ou menos do tamanho do estado do Rio de Janeiro, só que virado ao contrário, né? Então não tem assim uma excursão tão grande a ponto de ter uma variedade de temperatura tão grande. Então, conforme eu fui passeando, fui subindo, né? Fui subindo Portugal de baixo para cima, eu comecei a perceber que outros lugares também eram viáveis, né? É claro que nunca vai ser o Rio 40 graus, né? Nenhum lugar na Europa é Rio 40 graus, né? Mas a gente começa a perceber que outros lugares são opções válidas também, né? E quando eu me toquei, né, me senti tocado, né, como eu falei lá em relação a Braga, eu pesquisei Braga, mas como eu sou engenheiro racional que sou, continuei pesquisando valores. É factível, dá para comprar em Braga, Lisboa é mais caro, Porto é mais caro, Braga era uma coisa mais intermediária, tinha a infraestrutura que eu queria, coisa que eu percebi que no Algarve é muito sazonal, né? Quando você está no verão, a coisa bomba, quando você está fora da alta temporada já não é a mesma coisa, como acontece nas regiões turísticas do Brasil. E aí, em relação de valores, Braga estava em algo que dava para caber ali no meu orçamento, e assim, a questão de poder até alugar depois é algo muito importante, como eu falei para você. Por mais que a minha intenção fosse comprar, eu estava pesquisando também quanto era um aluguel, o quanto eu ia conseguir obter se eu alugasse aquele imóvel, se aquilo ia pagar, por exemplo, a minha prestação. E o que a gente pode perceber fazendo essa comparação é que quando você consegue efetivamente comprar, dando aí seu 20, 30% de entrada, que é o que a gente costuma ver no Brasil e não é tão diferente assim em Portugal, a sua prestação é metade do que você vai ter em comparação ao aluguel. Então, mesmo se você resolve alugar o imóvel, é quase um negócio de 100%, né? Ou seja, você está pagando muito menos em relação àquilo que você recebe de um aluguel. Então, até do ponto de vista de investimento, do ponto de vista financeiro, vale muito a pena. Vale muito a pena porque você está fazendo um investimento em euro, né? Está fazendo um investimento em uma moeda mais forte, e eu estou dando um aporte inicial e depois aquilo gira.
Ou seja, eu tive que gastar algum ali no primeiro momento, mas depois o negócio passa a girar. Então, apesar assim, de me sentir tocado, e eu sou muito racional, eu fiz as contas para saber se isso valia a pena, e realmente vale a pena. Tanto vale a pena que a gente está aqui dando continuidade nessa jornada concretizada já do sonho da casa em Portugal. Sim, sim. E durante essa etapa toda da compra do imóvel, Alessandro, teve em algum momento que você achou que ia desistir, algum obstáculo que você sentiu como uma dificuldade, algum fator que colocasse em xeque o projeto para você, ou não? O tempo todo você, né? Porque você descobriu o Giovanni através de YouTubers, né? Você não foi uma indicação de um ex-cliente, alguém que já te desse essa confiança a mais, né? Era um youtuber qualquer que você tava ali, pô, esse cara mexe com isso, tá aqui, tô vendo ele dando entrevista aqui num canal, deixa eu entender isso aqui. Então, como é que foi essa parte? Quando você me conheceu através de um outro youtuber, você buscou mais informações a respeito da Oliveira Imóveis, sobre o projeto, como que você teve aquela, pô, é esse cara mesmo, eu vou seguir com ele, vou comprar. Ou em algum momento você falou, opa, peraí, deixa eu pisar no freio aqui, estou vendo um obstáculo aqui que eu acho que pode ser roubada. Teve alguma coisa nesse sentido também, ou não? Ou realmente a coisa fluiu o tempo todo? Bem, eu fui superando etapas, né? A primeira etapa era chegar à conclusão de que eu queria comprar, onde eu queria comprar, e aí depois vem aquela etapa de avaliar qual vai ser a dificuldade que eu vou ter de conseguir buscar um imóvel em Portugal. Por exemplo, se eu tentasse por minha conta. Como eu falei, eu já tinha feito, já passei por financiamento no Brasil, né? Eu sei que essas coisas não se resolvem em 2, 3 semanas, né? Então, tinha uma série de fatores. Por exemplo, como é que ia ser para eu pesquisar um imóvel? Pesquisar na internet é uma coisa, ver o imóvel ao vivo é outra, né? E a gente sabe que uma coisa é a foto do anúncio na internet. O imóvel é lindo e maravilhoso. Quando você chega lá, o imóvel não é bem aquilo que você tinha imaginado. E, ao mesmo tempo, você está olhando um imóvel. Você não está olhando a redondeza. Será que aquele bairro tem aquilo que eu preciso? Será que aquele bairro tem aquilo que é valor para mim? Eu não estou lá vendo esse tipo de coisa. Por mais que eu fique no Google pesquisando, não tem aquele olho um pouco mais clínico de perceber isso. E mesmo que eu falasse assim, ah, tá bom, vou comprar à vista. Tá, vou comprar à vista, mas é a mesma burocracia com o banco. O negócio, às vezes, pode não dar exatamente certo, né? Como acontece aqui no Brasil também, né? Nós passamos por, eu e você, né? Passamos por duas situações, pelo menos, onde a gente falou, é esse aqui. Giovanni, gostei desse, vai lá e fecha. Chegou lá, outra pessoa cobriu a oferta. Por duas oportunidades. Imagina se eu me programo, vou ficar 2 semanas em Portugal, estou com dinheiro na mão, vou chegar e vou comprar, aí alguém chega na minha frente e compra, alguém chega na minha frente e compra, meu planejamento vai por água abaixo. Eu precisava de algum suporte, isso ainda nem conhecendo o Giovanni. Depois, é claro que a gente passou por esses percalços também, que faz parte do processo. Então, eu senti que eu precisava de algum suporte mesmo não estando lá. Aí eu Isso falei, é tá uma bom. realidade. Aí eu pensei assim, e agora, quem poderá nos ajudar, né? Não é o Chapolin Colorado, né? Mas tinha que ser alguém, né? Então, quem poderia me ajudar? E aí, conforme você mesmo comentou, né? Eu fui vendo um canal aqui, canal ali, achei você, mas aí bate aquela, né? Pô, o cara tá lá, eu tô aqui, eu vou ter que botar dinheiro nessa história, né? Botar dinheiro no financiamento é mais dinheiro do que botar, por exemplo, no aluguel, né? A gente sabe que o aporte financeiro é maior. Aí nisso, as entrevistas que você fez com as pessoas também ajudam, por isso que eu estou aqui até me propondo a isso também, porque quebra um pouco do gelo, as pessoas percebem experiências de outros que passaram por aquilo também. Eu tenho o desejo de realizar o seu sonho dessa forma, e aí eu resolvi tentar, né? Aí nós começamos, aí vamos entrar na parte onde é que entra o Giovanni na história, né? Aí o Giovanni, eu faço um primeiro contato com o Giovanni. Giovanni marca uma entrevista comigo via Skype, isso por volta já de janeiro, já de 2020, estamos falando aí de janeiro de 2020, ou seja, eu passei 6 meses
tranquilamente 6 meses, até mais, cerca de um ano, né, pelas datas que eu falei aqui, pesquisando, até realmente ter aquela confiança de, não, vou fazer e vou tentar esse cara aqui, né? E aí você, naquela entrevista, pergunta o que é importante para você? É perto de escola? Você vai a trabalho? Você quer um lugar mais calmo? Você quer um lugar mais agitado? E a gente começou a fazer com que você entendesse o que eu quero, né? O que eu queria, né? E eu lembro de uma vez que você, inclusive, resolveu dar a volta na região, né? Na região mais ou menos onde eu tinha indicado, e aí você falou assim, olha, Sandra, aqui mudou um pouco o trânsito, agora tem um pouco mais de engarrafamento, assim, você lembra dessa história, né? Eu Lembro, falei, lembro, Giovanni, isso aí para carioca não é nada, tá ótimo, tá lindo, lembro. maravilhoso. Mas é importante isso também, né? Você fica, de certa forma, tentando avisar a pessoa, tem isso aqui é importante para você, isso aqui atrapalha para você, tá exatamente como você imaginou. E aí, dali para frente, a gente fez aquele grupinho de WhatsApp e a gente começou a trocar, né? Foi um anúncio aqui, foi um anúncio lá. E aí, conforme eu falei, a gente teve nossos fracassos também, né? O primeiro imóvel lá em Lamaçãs, né, você já tinha visto alguns, quando ele falou assim, vai nesse, Giovanni. Aí Giovanni foi naquele, chegou lá, ó, outra pessoa que bancou a oferta e você perdeu, infelizmente você perdeu. E esse é um outro ponto muito importante, porque a oferta de imóveis é muito menor do que a procura em Portugal, Com né? certeza. Isso é um ponto importante. Por mais que o processo de financiamento se pareça no Rio de Janeiro, onde eu moro, o Rio de Janeiro é um lugar estabilizado, tem bastante oferta de imóveis, você pode escolher o bairro lá que você quiser, mas em Portugal é diferente. Você tem muito pouca oferta de imóveis em relação à procura. Com esse monte de gente querendo ir para Portugal, então você tem muito menos opção de compra. Mais um motivo para eu ter alguém procurando para mim. E aí, como eu falei, eu quebrei a cara 2 vezes. 2 vezes chegou alguém lá e bancou o preço e levou o imóvel. Não tem o que Sim. discutir. O mercado aqui realmente ele é muito mais, não é perverso, digamos assim, mas é mais complicado para quem deseja comprar, né? Estando aqui ou não, né? O caso do Alessandro, você está no Brasil, né? Mas mesmo para quem está cá também é muito complicado, porque como você mesmo disse, não há imóveis no mercado o suficiente para toda a procura que existe. Então, tem muita gente querendo comprar e pouquíssimos imóveis disponíveis. Isso torna cada imóvel muito concorrido. Então, é um momento que os proprietários, o que eles pedem, basicamente, é o valor que se compra mesmo, porque isso faz com que as negociações fiquem cada vez mais difíceis para o comprador, porque o valor que o proprietário está pedindo dentro daquele tanto de gente querendo imóvel, alguém vai pagar aquele valor exato, então negociar já é algo complicado de fato, porque a demanda é pequena, e você também chamou atenção para uma coisa interessante, que você indo no imóvel, você tem que olhar toda a questão ao redor do imóvel também, algo que é muito complicado para quem não é daqui. Né? Então, a pessoa pode estar aqui em Portugal também, ela vai lá, vai conhecer o imóvel pessoalmente e tudo mais, mas se ela tiver aqui de viagem, igual o Alessandro, né, imaginou, vem aqui, fica aqui 2 semanas para finalizar o processo, em 2 semanas você não conhece o bairro exatamente, né? Você está aqui rodando no bairro, mas você não sabe exatamente se aquele bairro é de fato um bom bairro ou não, se aquela zona onde está o prédio dentro do bairro é uma zona boa ou não, ou até mesmo o prédio, né? Eu já tive aqui casos de clientes que falaram, Giovanni, eu queria comprar esse imóvel aqui, e eu falar com ele, não, não, esse imóvel aí por dentro, ele tá lindo, tá maravilhoso, mas esse prédio é um prédio mal falado dentro da cidade. Então, eu não Tivemos uma vez recomendo para isso. você. E, Você e, fez isso uma vez comigo. e é comum, eu faço isso o tempo todo, porque existe muitas torres aqui, muitos prédios que têm um preço que parece ser mais atrativo, mas esse mais atrativo ele tem um porquê, né? Ele não é só mais barato porque o dono é bonzinho, ele é mais barato porque a região do prédio não é boa ou porque o prédio em si não é bom.
tem algumas características que pesam contra o imóvel. E isso é muito importante se verificar. E eu até falo uma coisa que não é para queimar as imobiliárias, longe disso, porque todas as imobiliárias são parceiras da Oliveira Imóveis, né? A gente trabalha sempre em parceria com as imobiliárias, mas a imobiliária ela tem o intuito de ganhar naquela venda. Então ela não vai ficar apontando os pontos negativos do imóvel, do prédio ou do bairro para o comprador. Porque se ela ficar apontando os pontos negativos, ela não vai vender aquele imóvel nunca, e ela não vendendo, ela não vai ganhar. O que já não acontece com a gente, né? A gente já não tem essa preocupação, a gente não tem que preocupar com essa comissão. Então, se a gente for lá no imóvel e ver que o imóvel não é bom, que ele tem alguma questão ali que prejudica o comprador, a gente vai apontar isso para o nosso cliente, né? E a gente vai deixar o cliente ciente disso. Então, são duas questões que você colocou aí que são bem interessantes, porque realmente fazem parte do nosso processo, né? Isso são coisas que a gente leva em consideração, né, Alessandro? E eu, como eu falei para você, eu já estava pesquisando antes mesmo de te conhecer. Às vezes eu mesmo chegava para você e falava: "O Giovanni, eu achei esse aqui." Falei: "Pô, Giovanni, esse aqui tá baratinho." Aí você: "Baratinho? Onde é que é? Explica melhor." Eu falei: "Nesse prédio aqui." Você: nesse prédio aí." Eu falei: "Ah, então tava fácil demais para ser verdade, né?" E essa coisa, como é que eu vou descobrir isso no Google? Como é que eu vou descobrir isso olhando o anúncio de uma imobiliária? Não vai descobrir, né? Não é tão E simples. não é tão simples. Sem contar que você falou, a foto da imobiliária, o cara bota aquela lente na câmera, parece que o apartamento é imenso, quando na verdade não é. Sem contar que o pessoal maqueia também o apartamento para ele sair bem na foto. Eu lembro que você Exatamente. uma vez visitou um apartamento no São Vitor. Para mim, eu falei: "Giovanni, esse aqui, olha só, olha que barato." Quando vocês foram lá, cara, só pela filmagem que vocês fizeram lá dentro, eu falei: "Gente, nem parece o mesmo apartamento." Que zona esse apartamento. Aí parece que o pessoal tirou tudo do que tinha na frente, depois editou a foto no Photoshop para ficar bonita. E quando você desceu na garagem, ih, rapaz, essa garagem aqui tá escura, tá um cheiro meio estranho, coisa e tal. Como é que eu pego isso numa foto? Não tem Não como. pega. Não tem como, não Exatamente. pega. Isso que são os grandes diferenciais do projeto, e essa é a ideia nossa de na hora de fazer essas visitas, né? Conseguir pegar essas nuances que uma fotografia de uma imobiliária jamais vai mostrar, né? Porque eles querem o imóvel mais bonito possível para poder conseguir fazer essa venda. E quando a gente vai no imóvel, a gente faz os vídeos, dá um checklist sobre a nossa visita, dá as fotos do imóvel, a gente está trazendo o máximo possível de transparência para o cliente, né? Porque a gente, no final das contas, nós somos os olhos do cliente aqui em Portugal, né? A gente trabalha não como uma imobiliária quando a gente está fazendo esse processo, mas sim como uma assessoria que está ajudando o cliente, sendo os olhos dele aqui no país, né? Olhos, ouvidos, o nariz, para a gente perceber tudo, né? Se é um imóvel que está, de repente, lindo e maravilhoso, mas ele está de frente para uma via rápida, ele vai ser um imóvel que à noite ele vai ser muito barulhento. Então é importante ter essa atenção também quando a gente está fazendo a visita. Como você mesmo mencionou, num dos imóveis que a gente visitou, lá estava com um cheiro de mofo, né? Aquele cheiro de falta de ventilação na zona da garagem. Então, é um imóvel que vai ter problema de infiltração, de umidade. Então, a gente também vai perceber isso pelo olfato na hora da visita e vai apontar. Fora o visual, né? Aqueles imóveis mega maquiados para fazer a foto da imobiliária, mas que depois você vê que não é nada disso. Então, tudo isso a gente leva, né, na hora do processo para visitar o imóvel para o cliente, para ele ter a certeza que ele está fazendo um bom negócio, né, Alessandro? E me diga aí, na parte do financiamento, beleza, você confiou no Giovanni, então começou a olhar algumas opções de imóveis que você já vinha pesquisando há mais tempo mesmo, mas você decidiu pelo financiamento, né, Alessandro? Algo completamente possível para mesmo pessoas que não são portuguesas, para pessoas que não moram em Portugal, que não ganham
de empresas portuguesas, né? A pessoa pode trabalhar no Brasil, viver no Brasil, ter toda a vida dela financeira no Brasil ou em qualquer outro país sem nenhuma ligação com Portugal, que mesmo assim ela é possível de ter um financiamento aqui no país. E foi a sua escolha, né, Alessandro? Partir para um financiamento, né? Primeiro que a gente acaba descobrindo que o processo é razoavelmente similar ao Brasil, como com qualquer banco, né? O que o banco quer saber? Ele quer saber se você tem renda para poder bancar a prestação e quer saber o quanto você pode dar de aporte para poder dar entrada no imóvel, ou seja, algo absolutamente factível, possível. E é curioso, né, que nesse processo todo, né, minha esposa fez a nacionalidade dela portuguesa, eu fiz a do meu filho, translado de casamento, fiz a minha, só que assim, a minha nacionalidade mesmo só saiu depois do financiamento já está pronto, eu já pagando prestação, ou seja, não era requisito nenhum ser português para poder fazer o financiamento. Né? E esse é Exatamente. um outro ponto importante, por exemplo, você interagiu para caramba com o banco. Né? O Sim. banco quer uma certidão de não sei das quantas, do imóvel. Aí você, Giovanni, agora o banco quer outra coisa. Giovanni, estou vendo aqui, corre atrás da certidão que o imóvel quer. Né? Lá em Portugal, o pessoal, para financiar, tem que apresentar o certificado energético do imóvel. Nem todo imóvel tem. Aí você tem que interagir com o proprietário, por isso é responsabilidade dele. Você não resolve isso em 2 semanas. Você não resolve. Exatamente. Exatamente. Então, é realmente uma situação onde não é que você não vá conseguir, dá para conseguir, é factível conseguir, mas tem umas etapas que precisam ser cumpridas. E fazer isso sozinho, se não é impossível, é quase. Né? Pelo menos a distância não tem como. É muito mais complicado para partir para essa compra sozinho. É possível? Sim, realmente é possível, mas não vai ser nada barato e nada rápido, né? Pensando nesse sentido, o custo da própria Oliveira Imóveis para ser o seu representante aqui, o procurador do nosso cliente, para tratar todo o processo, é infinitamente menor do que todos os custos agregados que o cliente vai ter vindo para Portugal. Passagens aéreas, a parte da hospedagem, alimentação, porque por mais que a hospedagem está inclusa ali um café da manhã e um almoço, você vai comer mais vezes do que só 2 vezes por dia. Então, quando você juntar isso tudo num pacote, numa cesta, você vai ver que o projeto ele realmente é muito mais barato e é sim vantajoso, porque a gente dá toda a segurança de olhar o imóvel direitinho, parte tanto do imóvel quanto a parte documental do imóvel, para dar toda essa assessoria junto com o banco, né? Porque o banco ele vai, como o Alessandro mesmo mencionou, pedir um monte de documentação da parte compradora, da parte vendedora e também do próprio imóvel, né? O imóvel tem vários documentos que são necessários apresentar para o banco e nessa parte a gente também vai tomar conta disso tudo. Então é importante ter esse cuidado que, de repente, até por desconhecimento, né, já que é a primeira compra que está fazendo no exterior da pessoa, pode passar batido e aí gerar dor de cabeça, de perder uma data de escritura, né, o processo ter que voltar do início de novo, e com a gente não tem esse risco, né? E Alessandro, pensando nesse financiamento que você fez, você e a Aline, você viu isso como vantajoso em comparação com o Brasil? Hoje, quando você olha os valores, você vai, pô, eu poderia ter pegado esse dinheiro e ter investido no Brasil, eu estaria ganhando mais, estaria lucrando mais, ou não, para você ainda foi um bom negócio, é um bom negócio ter esse seu capital investido em euro, protegido em euro, isso você vê como um valor, como uma coisa que te ajudou, te ajuda, ou não, pensando em valores, mais ou menos elas por elas, Brasil e Portugal, em questões financeiras. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, primeiro que se você consegue, de alguma forma, levar o seu capital numa moeda mais forte, você pelo menos sofre menos com todas as inseguranças políticas que a gente tem no Brasil, né? Qualquer coisa vira uma crise no Brasil e você está num lugar, ou melhor, você colocar o seu capital
onde algo consiga ser um pouco mais estável no longo prazo, principalmente no longo prazo. A gente sabe que cotação de dólar, de euro sobe, desce, mas você, com essa visão de longo prazo, de um investimento de longo prazo, realmente vale a pena. Olhando o financiamento em comparação Brasil e Portugal, as taxas em Portugal são bem menores, bem menores. Então, aí você tem uma combinação de dois fatores, né? Primeiro que a taxa ela é mais barata. E aí, se eu comprasse um imóvel de mesmo valor no Brasil, mesmo convertendo lá de real para euro, se eu comprasse um imóvel de mesmo valor, eu pagaria muito mais na minha prestação. Então, só por isso eu já consegui uma prestação mais barata em euro, falando proporcionalmente mais barata, né? Uhum. E, além disso, quando você cogita a hipótese de você alugar o seu imóvel, volta naquilo que a gente estava falando da oferta e da procura. Você tem uma procura muito maior do que a oferta de imóveis lá. Isso, o que, por essa lei, faz com que o aluguel seja mais caro lá também, Sim. a ponto do aluguel custar praticamente o dobro do que a parcela que eu financio. Então, se for para eu financiar para morar, vale a pena. Se for financiar para alugar, vale a pena. Dificilmente eu vou conseguir, no Brasil, financiar um imóvel, ainda que eu queira botar para alugar, ter quase o dobro do valor. Isso acontece por esses dois fatores: uma taxa de juros mais baixa e uma oferta baixa em relação à procura, que faz com que o imóvel fique caro para alugar em Portugal. Então, é um negócio que juntou a fome com a vontade de comer. Eu diria que, embora a gente esteja em Portugal, é quase como um negócio da China, né, Alessandro? Que negócio você bota €1 e sai dois? Exatamente. O que eu costumo dizer para os meus clientes é, em termos de investimento, você está fazendo um investimento numa moeda forte, que é o euro, né? Não tem nem comparação isso, e depois você está comprando um bem por 30% do valor dele em média. Por quê? Porque um imóvel que custa ali, por exemplo, 100 mil, você está pagando ali 20%, 30%, vamos pôr 30% do valor dele de entrada. Você deu de entrada para poder financiar os outros 70%. Só que os outros 70% não é o cliente que está pagando, é o inquilino. Então, você comprou um imóvel de 100 mil e só pagou 30 mil, porque os outros 70 mil nunca saíram do seu bolso, sempre foi pago por quem aluga o imóvel. Então, aí você tem no final de um aluguel, no final da prestação do financiamento, você concluiu a compra, ganhou a escritura de um imóvel que custa 100 mil, mas do seu bolso mesmo só saiu 30 mil, porque os outros 70 sempre foi pago pelos inquilinos. Ou seja, é um negócio quase que da China, né? No português que a gente gosta de falar. É uma experiência incrível, né, Alessandro? E é algo que você está vivendo, porque você tem o seu imóvel alugado, né? Com a gestão aqui da Oliveira Imóveis, inclusive, né? Então, você tem esse imóvel sempre alugado e você mesmo não está pagando nada do seu bolso pelo financiamento, né, Alessandro? E aí tem o terceiro ponto que eu acabei de esquecendo de falar, né? Isso já tem cerca de 1 ano e pouco, depois eu vou voltar aqui na história de onde a gente parou, mas vamos chamar de 1 ano, né? Praticamente 1 ano que a gente fechou, 1 ano e pouquinho, poucos meses do Já tem negócio. mais de um ano já, isso. Tem 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, né? Pelo que Isso. eu percebo, que eu ainda fico fuçando, tá? Ainda fico fuçando imóveis lá, coisa e tal. Eu já percebi que o imóvel que foi comprado, outro no mesmo lugar, na mesma rua, inclusive, já está custando de 25% a 30% mais em euro. Em euro. Exatamente, Em um exatamente. ano. Em um ano. Essa é a principal questão que eu falo para todo mundo. Tem muito cliente que fala assim: ah, eu tenho dúvida se eu compro, se eu alugo primeiro. E assim, eu tento ser transparente com todos os nossos clientes, né? A gente não está preocupado com comissão, a gente cobra o valor do projeto para poder ajudar o cliente e pronto, né? E pronto. Então, nesse sentido, eu nunca consigo pensar na ideia de alugar pensando em deixar meus imóveis, minhas economias em reais.
Eu sempre falo com todo mundo, gente, traz esse dinheiro, vende tudo que vocês têm aí, traz esse dinheiro para Portugal, vocês convertem agora ele num euro que está teoricamente mais barato, né? O euro hoje está aí na casa dos 5 para 1, né? Então converte ele, vai comprar um imóvel, daqui 1 ano, daqui 2 anos, não gostou, vai vender de novo, vai voltar para o Brasil, ele já não vai estar 5 euros mais, ele vai estar ali 5,50, R$ 6 o euro. Então, já está ganhando nessa valorização. Fora a valorização que o mercado aqui está fazendo, porque Portugal é a bola da vez para trazer imigrantes para morar aqui no país. E eu falo isso já há bastante tempo, ele vai ser a bola da vez ainda durante muitos anos, porque o país precisa de mão de obra, o país precisa de gente para viver aqui, seja como aposentado, seja com a idade ativa para trabalhar, seja para poder fazer empregos, né, os empresários, o país precisa de mão de obra, e isso faz com que as casas sejam um problema do país, porque não tem casa para todo mundo. E isso, por sua vez, sobe de novo o preço dos mercados. Então, é um looping, né? É um ciclo que não termina, você chega nesse ponto e recomeça tudo de novo. Então, os preços dos imóveis são valorizados. Você fez um negócio maravilhoso, né? Comprou o imóvel por X valor, já teve uma valorização média de 25%, não paga do seu próprio bolso o financiamento, porque ele está alugado desde o primeiro momento que você comprou, e com isso você só pagou a entrada, né? Está vivendo realmente um sonho no que diz respeito ao mercado imobiliário aqui, né, Alessandro? Voltando, isso aí, perfeitamente. Voltando só na questão do tempo, né, para o pessoal entender que não resolve em 2 semanas, né? Entre você fazer entrevista comigo e a gente e perder 2 imóveis porque alguém chegou lá também e cobriu a oferta, até a gente chegar e falar assim, agora esse vai, a gente levou aí uns 80, 90 dias. Quem é que vai ficar 80, 90 dias para procurar um imóvel lá com disponibilidade de tempo e de dinheiro para ficar lá procurando um imóvel? E naquele primeiro momento foi um momento muito confuso, momentos familiares confusos, momentos do trabalho também confusos. Entramos na pandemia, né? Foi exatamente quando entrou a pandemia, todo mundo no home office, não sabia o que ia acontecer. Naquele primeiro momento eu abortei, né? Não sei se você lembra, eu falei, Giovanni, eu vou ter que segurar um pouco, a situação está confusa, meu sogro estava doente também, acabou falecendo na pandemia do Covid, então era um momento bastante conturbado. Mas mesmo assim eu não desisti, eu estava ali firme daquilo que eu queria. Passou uns meses, não esperei nem passar o final da pandemia, né? Falei, Giovanni, vamos voltar. Quando foi dezembro de 2020, 4 de dezembro de 2020, para ser mais preciso, falei, Giovanni, vamos voltar. Vamos agora, que agora é para valer, vamos buscar de novo, coisa e tal. E como ali a gente já estava assim, entendendo como o processo acontecia, em janeiro a gente já tinha decidido qual era o imóvel. Em janeiro. Porque a gente já tinha superado várias etapas, inclusive com o banco, de abrir conta e tudo mais. Aí conseguiu ser um processo mais rápido, só por causa disso também. E aí, para o pessoal entender quanto tempo leva, a gente levou do dia 7 de janeiro, entre dizer para a imobiliária que a gente quer, fomos até o dia 21 de janeiro, né? Já de 2021, a gente assinou o CPCV, né, que era a promessa lá de compra e venda, onde o proprietário se comprometia a vender para mim. Começamos o processo com o banco. 30 de abril, a escritura estava pronta. Ou seja, levamos aí, mesmo depois a gente já tendo superado aquelas fases, levamos mais os seus 2, 3 meses em relação ao banco, né? Porque tem toda aquela etapa, analisar a minha capacidade de pagar, a documentação que pede do proprietário, verificar quanto tinha que dar de entrada, assim como no Brasil tem que um engenheiro avaliar um imóvel lá para saber se aquilo vale aquele valor mesmo, né? O banco precisa também ter as suas garantias, né? E Exato. mesmo assim ainda foi um pouco mais rápido do que eu passei no Brasil, tá? Ainda conseguiu ser uns 2 meses mais rápido do que eu faria no financeiro. Até isso foi melhor. Foi Em melhor. 2 meses menos que eu consegui fazer em Portugal o que eu faria no Brasil
normalmente. O Realmente vale a prazo de pena. 2 semanas que a gente estava dizendo seria assim, para uma compra à vista, né? Para uma compra sem financiamento. Uma compra que envolve financiamento, a pessoa ela tem que pensar no mínimo 60 dias para ela ficar hospedada aqui em Portugal. Se for usar o financiamento, é no mínimo 60 dias. Isso sendo assim totalmente otimista e não vai perder tempo em nenhum processo. Porque você vê, o Alessandro deu o exemplo. Eu sendo muito sincero, eu não lembro as datas de cor. É Eu muita gente lembro. para atender, né? Eu atendo, graças a Deus, a gente já passou de 500 famílias atendidas, então é muito difícil para mim lembrar datas. Mas para você, né, Alessandro, é o seu processo. Então as datas para você ficam frescas na memória. Então, você vê, de 7 de setembro, de janeiro, quando você falou, é esse daqui que eu quero, fizemos a primeira proposta ao proprietário, demorou até 21 de janeiro para assinar o contrato, né? Ou seja, são 14 dias que o proprietário teve ali de tempo para analisar, para pensar se queria ou não seguir adiante com a sua proposta. Ou Só seja, 14 lembrando, né? dias de hotel, Só né? lembrando um detalhe, como a gente tem as surpresas. O proprietário morava em Luxemburgo. Isso é super comum, super comum. Muita gente não mora mais aqui em Portugal. Tem muita gente que tem os imóveis aqui da época que morava, mas assim como Portugal está aberto a vir imigrantes morarem aqui, os portugueses eles também vão para fora morar, ou em Luxemburgo, ou na França, ou na Alemanha, na Bélgica, na Suíça. Muitos moram na Suíça. Até na Andorra, de vez em quando, no mês de agosto, a gente vê umas placazinhas de carro da Andorra, que é um país minúsculo aqui entre Espanha e França. Então, isso é uma coisa comum e que é mais um fator para atrasar um pouco os processos. Então, é muito importante todo mundo ter isso em mente, né, na hora de comprar o imóvel. Ah, eu vou para lá, pego um avião, fico lá 2 semanas e resolvo tudo. Muito dificilmente você vai conseguir resolver tudo em 2 semanas. E aí eu volto a falar, se você pôr na ponta do lápis, hospedagem, alimentação, passagem, pensando em fazer isso tudo sozinho, você paga a Oliveira Imóveis e a gente faz isso tudo com você tendo o conforto da sua casa ainda disponível para você, porque tudo que você vai resolver vai ser pelo celular. E a gente aqui, sendo os olhos de você, a gente vai resolver tudo. Então, é realmente um processo muito mais confortável. Acredito que o Alessandro, por ter aceitado, né, fazer esse vídeo com a gente, essa entrevista com a gente, ele só deu porque ele ficou satisfeito com o projeto, né, ficou satisfeito com o nosso serviço. Ele, a Aline, acredito eu, né, tem aqui na gente um agradecimento, digamos assim, né? Eu tô sendo lá no humilde, né? Mas eu acredito que realmente a gente foi um diferencial nesse processo de compra para vocês, né? Agora, eu queria fazer uma última pergunta aqui, Alessandro. Se tratando desse processo de compra, né? Hoje, você diria que você paga menos da metade, ou pelo menos metade do valor que pagaria no aluguel de um imóvel aqui em Portugal, ou não? Você, olhando o mercado imobiliário como que está e como que as coisas aqui são, você acha que você paga de parcela do seu próprio imóvel menos do que a metade do que você pagaria de aluguel, ou até menos, ou não? Você paga ali muito próximo ao que você pagaria de aluguel, você paga num financiamento. Bem, como eu te disse, eu continuei pesquisando, né? Eu tenho essa curiosidade, né? Então procurei ver compra, aluguel e tudo mais. E pegando o mesmo bairro, um imóvel do mesmo tipo, do mesmo tamanho, coisa e tal, tranquilamente o aluguel vai bater, se não o dobro, quase o dobro do que seria a minha prestação. Sem esforço, sem esforço. Como nós dissemos, né, a questão da procura faz com que os valores do aluguel fiquem muito caros. Os preços de venda estão crescendo muito, ou seja, está valorizando o imóvel, e a oferta de locação consegue ser muito. Se para vender já é pouco imóvel, para alugar é menos ainda. Isso faz com que se inflacione muito os preços do aluguel. Então, tranquilamente. Eu sei que você faz processo de locação também,
Cara, mas se o cara pode comprar, se o cara tem um aporte, um dinheirinho guardado que ele possa comprar, não alugue, compre. Não alugue, compre, porque é como a gente falou, é praticamente um negócio de 100%, né? Como é que você bota 1 euro e sai dois? Então, Exatamente. realmente, não tem como fazer um paralelo mais claro, mais objetivo do que isso, né? Você bota 1 euro e sai dois. E para finalizar, não é nem é uma pergunta, mas não é bem a ideia. Mas você comprou seu imóvel sem nunca ter visto ele pessoalmente, né, Alessandro? Você confiou 100% no nosso processo, né? Acreditou no projeto, fez o processo todo com a gente. Mas esse ano você teve aqui em Braga, né? Me conheceu pessoalmente, né? E teve no imóvel. Como é que foi essa experiência de ter chegado finalmente no imóvel que você comprou à distância há um ano atrás? Como é que foi isso? Foi gratificante? Foi legal? Não foi? Se surpreendeu negativamente? Se surpreendeu positivamente quando você viu o imóvel pessoalmente? Como é que foi isso? Bem, como eu falei antes, a primeira que, como a gente fez o negócio durante a pandemia, né, eu não podia nem pisar aí, né? Porque estava naquela ideia de quantas doses de vacina que pode, um certificado que aceita e não aceita. E curioso que eu já tinha comprado uma passagem lá atrás para poder visitar, né? Para Só voltar. que não, que não podia, eu tive que negociar com a TAP para empurrar a passagem para frente até a TAP, o limite que ela aceitasse para a gente visitar. Então, realmente, a gente passou um ano sem conhecer o imóvel, né? E, como eu falei para vocês, eu fiquei assim, apaixonado pela cidade antes de conhecer a cidade no detalhe. E aí, primeira impressão da cidade, né? É muito diferente do Google, né? Por mais que você ande lá pelo Maps do Google, ande nas ruas, a cidade me pareceu um pouco menor, mas menor no bom sentido, assim, mais aconchegante, mais arborizada. Eu acho que até comentei isso com você, achei a cidade mais arborizada. Apesar de você falar que tem trânsito, eu que sou carioca, achei trânsito zero para um carioca aquilo ali, né? Eu fiquei experimentando a cidade, falei, agora eu vou experimentar a cidade. Eu fui no mercado, falei, olha só, eu vim como turista, visitei 32 cidades como turista. Eu falei para ali, nós vamos no mercado, a gente vai pegar ônibus, a gente vai andar pela cidade. E é muito bom, a gente andou. Cada dia eu consegui andar assim em 5 bairros ao mesmo tempo, né? Porque os bairros são menores, a cidade é menor. Eu andei em Nogueiró, Praião, Tenóis, Lamaçãs, São Vitor, tudo num dia só, tudo muito perto ali, né? E maravilhado, simplesmente maravilhado com a cidade. Ficamos na angústia ali de poder visitar o imóvel, né? Você também tinha outros compromissos lá. Quando a gente conheceu o apartamento, se já estava bom, melhorou muito mais, né? Eu comentei contigo quando a gente visitou lá, ele parecia até, por mais que você tenha buscado fotos e filmagens sinceras, ao vivo ainda pareceu até maior. Eu achei que o imóvel era maior. A localização é perfeita, perfeita, né? De frente para o parque, um dos parques mais bonitos da cidade, com vista para o Bom Jesus, um lugar bom. Você desce, tem um café debaixo do prédio. A Aline desceu, a Aline adora um cappuccino, já desceu para querer conhecer o café que tinha, as mesinhas do lado de fora, uma tranquilidade absurda. Assim, eu não lembrava assim de ter tido essa sensação de andar tranquilo na rua, como a gente andou lá em Braga. O imóvel foi muito melhor, a cidade é muito melhor. Então, cara, não tem nada, rigorosamente nada que desabone a cidade, a minha compra e a minha experiência, né? Tanto que eu estou aqui falando maravilhas não só de quem comprou, né? De quem comprou e conseguiu realizar o seu negócio, conseguiu realizar o seu sonho, no sentido de quem investiu e acha que fez um bom investimento, e no sentido de quem realmente gostou do que viu, né? Por mais que a gente tenha feito busca, confiado em você, quando você chega lá, você, cara, fala, se eu achava que valeu a pena, agora eu tenho 200% de certeza que valeu a pena. Olha, que bom, eu fico feliz de ter participado, ter colaborado com essa sua compra, né?
Espero que com esse vídeo outras pessoas também possam enxergar, possam visualizar que essa é a proposta da nossa empresa. E eu só tenho a agradecer ao Alessandro, a Aline, a confiança no nosso trabalho. E eu encerro a entrevista, esse quadro, né, a casa deles aqui em Portugal, com esse agradecimento em especial a vocês dois, que foram ótimos clientes, continuam sendo clientes, já que a gente faz a gestão do imóvel de vocês. E, gente, contem com a gente para qualquer outra questão, para qualquer outro suporte. Se quiser comprar mais um imóvel, a gente está aqui para ajudar de novo vocês. Vai ser um prazer, tá? Então, Alessandro, muito obrigado por ter participado aqui do quadro A Casa Deles em Portugal, mais um projeto da série nova, né, do novo projeto Minha Casa em Portugal. Então, muito obrigado de verdade por essa participação. E, de novo, eu fico à disposição para poder ajudar vocês com qualquer questões adicionais, tá? Gente, é um prazer para mim iniciar esse novo quadro, essa série nova. Espero que todo mundo que assistiu até o final tenha gostado desse conteúdo. A gente espera trazer outros clientes também para darem os seus depoimentos, contarem um pouquinho de como que foi a experiência de ter conhecido a Oliveira Imóveis, de ter, né, confiado na Oliveira Imóveis, para de alguma forma a gente somar no processo de compra dessa pessoa, do imóvel dela, do processo de migração, do processo de investimento. Então, Alessandro, muito obrigado, tá? Agradeço aí a oportunidade, né? E é o tipo da coisa assim que a gente fica tão feliz que a gente acaba até querendo contribuir aí com a motivação para os demais, né? É sempre bom a gente poder contribuir a motivar as pessoas a realizarem seus sonhos, é sempre um prazer. Te agradeço aí, espero ter contribuído de alguma forma. Contribuiu sim, e eu agradeço, tá, Alessandro? E para quem também quer que a gente contribua no processo, deixe seu joinha, deixe seu like aqui no vídeo, deixe seu comentário, coloque aqui qualquer tipo de conteúdo que você queira ouvir a gente falar, que vai ser o maior prazer aqui contar um pouquinho de como que a gente pode ajudar você aqui em Portugal nesse processo de compra de um imóvel, tá legal? Gente, fiquem com Deus, muito obrigado a todos e